Você já sentiu como se a sua força tivesse sido drenada por dentro, como se qualquer comentário, silêncio ou atitude de alguém fosse capaz de desmontar o seu dia inteiro? Como se o seu humor, a sua paz e até a forma como você enxerga a si mesmo mudassem ao sabor do que os outros pensam, fazem ou deixam de fazer. Se isso te soa familiar, este vídeo é para você. Hoje nós vamos falar, com toda honestidade, sobre como ser forte emocionalmente em um mundo que parece testar a sua mente o tempo todo. Ser forte emocionalmente não é ficar frio, não é não ligar para nada, não é fingir que nada te atinge. Isso é máscara, não é maturidade. Força emocional verdadeira é outra coisa. É chegar ao fim do dia sabendo que, independente do que aconteceu lá fora, você continua inteiro por dentro. É conseguir sentir dor sem se destruir, sentir raiva sem explodir, sentir medo sem fugir de si mesmo. É ser capaz de atravessar tempestades sem perder o respeito que você tem por quem você é. Talvez você tenha passado anos se adaptando aos outros, engolindo palavras para não desagradar, aceitando migalhas de atenção por medo de ficar só, se culpando por tudo que deu errado. Talvez tenha aprendido a se enxergar pelos olhos das pessoas que mais te feriram. Quando alguém te rejeitou, você acreditou que não era bom o suficiente. Quando alguém foi embora, você concluiu que não merecia ficar com ninguém. Quando alguém te tratou com indiferença, você passou a se tratar do mesmo jeito, deixando seus sentimentos largados em um canto. A verdade é que ninguém nos ensina a sermos fortes por dentro. A escola fala de matemática, história, gramática, mas não fala sobre como lidar com uma rejeição, como suportar um término, como não desmoronar quando alguém simplesmente decide que a nossa presença é descartável. Então a gente cresce com um corpo adulto e uma mente cheia de feridas, tentando dar conta de responsabilidades enormes com um coração que ainda sangra por coisas que nunca foram curadas de verdade. Força emocional começa quando você decide, com sinceridade, que não quer mais viver à mercê do que os outros fazem. Quando você escolhe parar de entregar a chave da sua paz na mão de pessoas que nem sempre sabem cuidar da própria. Ser emocionalmente forte é assumir o volante da própria vida interna. É parar de culpar o mundo por tudo e começar a olhar para o que você anda aceitando, repetindo, alimentando dentro de si. Isso não significa que você vai acordar amanhã imune à dor. Ser forte não é ser de pedra, é saber o que fazer com aquilo que dói. É entender que as situações vão continuar existindo, críticas vão surgir, pessoas vão falhar, expectativas vão ser quebradas. A diferença é que, ao invés de se quebrar em 1000 pedaços todas as vezes, você aprende a se recolher, respirar, compreender e responder com mais consciência. Você para de reagir no automático e começa a agir a partir de um lugar mais firme dentro de você. Existe uma filosofia antiga, o estoicismo, que atravessou séculos justamente porque fala de algo que continua atual, como ter uma mente forte em meio ao caos. Para os estoicos, a nossa verdadeira força não está no controle do que acontece fora, mas na forma como lidamos com tudo isso por dentro. Você não escolhe o que vão dizer, como vão te tratar, quem vai ficar ou quem vai partir. Mas você pode escolher o que tudo isso significa para você. E é nessa escolha silenciosa que nasce a sua verdadeira liberdade emocional. Talvez hoje você se sinta fraco, vulnerável, cansado de tentar ser forte do jeito errado, engolindo tudo, fingindo que está bem enquanto desmorona por dentro. Mas a boa notícia é que força emocional não é um talento reservado a poucos. É um treino. É um caminho. É algo que se constrói com decisões pequenas repetidas todos os dias. Cada vez que você se posiciona com respeito, mesmo tremendo por dentro, você está treinando a sua força. Cada vez que diz não para o que te machuca, mesmo morrendo de medo de decepcionar alguém, você está fortalecendo a sua base. Cada vez que escolhe não se humilhar para ser aceito, você está se lembrando de que sua dignidade vale mais do que qualquer presença. E talvez, enquanto você escuta isso, uma parte sua pense, mas eu já sofri demais, já fui rejeitado demais, já errei demais. Justamente por isso este é o momento perfeito para começar. A dor que você carregou até aqui pode se tornar o combustível da sua mudança. O que hoje parece fraqueza pode virar sabedoria. O que hoje te envergonha pode, com o tempo, se transformar no ponto exato onde você decidiu crescer em vez de se abandonar. Ser forte emocionalmente não apaga o que aconteceu, mas muda o lugar que esses acontecimentos ocupam dentro de você. Ao longo deste vídeo, nós vamos caminhar juntos por princípios práticos para você se tornar mais forte emocionalmente.
Vamos falar sobre como parar de se definir pela opinião dos outros, como deixar de lado a dependência afetiva, como aceitar a realidade sem se destruir, como transformar o passado em aprendizado em vez de prisão, e como reconstruir uma imagem de si mesmo mais justa, mais firme, mais amorosa. Não com frases mágicas, mas com uma mudança real na forma como você se enxerga e se trata. Antes de continuar, eu quero te convidar a fazer uma escolha simples, mas poderosa. Se, de alguma forma, essas palavras já tocaram em algo que você sente, se você está cansado de ser emocionalmente refém de pessoas e situações, usa este momento como um compromisso com você mesmo. Curte este vídeo agora e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos sobre força emocional e estoicismo aplicado à vida real. Isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de mensagem é importante e faz com que ela chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E eu quero te pedir algo ainda mais profundo. Deixe um comentário aqui embaixo escrevendo com suas próprias palavras o que você está decidido a fortalecer dentro de você a partir de hoje. Pode ser algo como: vou proteger a minha paz, vou parar de implorar por amor, vou aprender a dizer não, ou qualquer frase que faça sentido para sua história. Esse simples gesto não é só um comentário em um vídeo, é um marco interno. É você dizendo para si mesmo: chega de viver frágil por dentro, eu escolho aprender a ser forte emocionalmente. Escreve isso como um compromisso público com você mesmo e releia esse comentário sempre que esquecer da força que existe aí dentro. Ser forte emocionalmente começa por dentro, muito antes de qualquer atitude prática. Não começa quando você enfrenta alguém, nem quando supera uma situação difícil. Começa no silêncio da sua própria mente, naquele diálogo que você tem consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. Porque a verdade é simples e dura ao mesmo tempo. Ninguém pode te destruir tanto quanto a história que você conta a si mesmo todos os dias. A maioria das pessoas acredita que suas dores vêm do que viveram, do que perderam, do que alguém fez ou deixou de fazer. Mas a raiz mais profunda da fragilidade emocional não está nos fatos, e sim na interpretação que você construiu sobre eles. A rejeição que recebeu virou prova de que você não merece amor. A crítica que ouviu virou certeza de que você não é bom o suficiente. A ausência de alguém passou a ser um espelho torto que você usa para medir o seu valor. E sem perceber, você vai criando uma pequena prisão interna, construída com palavras que nunca foram realmente suas. Palavras que alguém disse quando você estava vulnerável, palavras que você ouviu quando ainda não tinha maturidade para questionar, palavras que ficaram repetindo como ecos até se tornarem crenças. Crenças que te machucam mais do que qualquer pessoa poderia machucar. Mas tudo isso muda quando você decide olhar para dentro com mais clareza. Quando você percebe que emoções dolorosas não são falhas, mas sinais. Elas mostram o que precisa ser curado, o que precisa ser entendido, o que precisa ser reconstruído. E ninguém pode fazer isso por você. Não é a pessoa que te abandonou, não é quem te decepcionou, não é quem te feriu. É uma jornada que nasce quando você decide assumir a responsabilidade pela narrativa que alimenta dentro de si. A força emocional começa no momento em que você entende que pensamentos não são fatos. São apenas pensamentos. Ideias que você pode questionar, revisar, soltar. Aquela voz que diz você não é suficiente não é a voz da verdade, é a voz do medo. A voz que diz ninguém fica porque você não vale nada não é a voz da razão, é a voz da insegurança. A voz que diz você sempre vai ser abandonado não é profética, é apenas uma ferida falando. Quando você entende isso profundamente, começa a existir um pequeno espaço entre o que sente e o que acredita. Esse espaço é precioso. É nele que nasce a consciência. É nele que você deixa de reagir no automático e passa a observar. É nele que você aprende a questionar o que sempre engoliu sem pensar. É nele que você percebe que talvez nunca tenha sido sobre falta de valor, mas sobre falta de compreensão do seu próprio valor. E aqui está algo poderoso. Você pode escolher o que permanece dentro de você. Você pode escolher o significado das experiências que viveu. Você pode escolher quais pensamentos alimenta e quais pensamentos deixa morrer de fome. Você não precisa mais reforçar histórias que te diminuem, nem repetir conclusões que te machucam. Você pode reconstruir esse diálogo interno com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Aos poucos, você vai percebendo que a forma como fala consigo mesmo muda a forma como reage ao mundo. Quando acredita que não é capaz, qualquer desafio se torna um monstro. Quando acredita que não é digno, qualquer rejeição vira uma sentença.
Quando acredita que é fraco, qualquer dificuldade vira um peso impossível de carregar. Mas quando você começa a se enxergar com mais clareza, essas mesmas situações ganham uma dimensão diferente. A crítica vira um ponto de reflexão, não uma condenação. O abandono vira redirecionamento, não prova de insuficiência. A decepção vira aprendizado, não destruição. E tudo isso acontece porque você deixa de se interpretar como alguém frágil e começa a se interpretar como alguém em processo de fortalecimento. Muitas vezes, as pessoas esperam sentir força primeiro para então agir como pessoas fortes. Mas o movimento real é o contrário. Primeiro você age diferente, depois seu emocional acompanha. A mente aprende pela repetição. A segurança nasce de experiências internas que comprovam que você consegue, que você suporta, que você permanece de pé. Cada pequena atitude constrói um fundamento. Fortalecer-se emocionalmente é como treinar um músculo. No começo, dói. No começo, parece lento. No começo, você se questiona. Mas quanto mais você treina, mais sua mente entende que existe ali uma nova estrutura sendo formada. Uma estrutura mais estável, mais consciente, mais sua. E isso te leva a outro ponto essencial. Você precisa aprender a se separar das emoções que sente. Isso não significa ignorá-las, mas reconhecê-las sem se confundir com elas. Você pode sentir tristeza sem acreditar que é alguém triste. Pode sentir rejeição sem acreditar que não merece amor. Pode sentir medo sem acreditar que é fraco. As emoções são visitantes, não identidade. Elas chegam, permanecem pelo tempo necessário e depois vão embora. Mas você permanece. Quando você se torna capaz de observar suas emoções em vez de se afogar nelas, nasce um tipo de força silenciosa que ninguém pode arrancar. Uma força que te mantém de pé mesmo quando o coração está pesado, que te dá estabilidade mesmo quando o mundo está agitado, que te dá clareza mesmo quando a mente quer te arrastar para velhas narrativas. Ser forte emocionalmente é entender que você tem profundidade demais para ser reduzido ao que sente em um único dia, ou ao que alguém te fez, ou ao que aconteceu em um capítulo difícil da sua vida. A sua história é muito maior do que isso. A sua essência é muito mais sólida do que isso. E quando você internaliza essa verdade, algo dentro de você finalmente começa a respirar com mais liberdade. Uma das maiores fontes de fragilidade emocional é a dependência que criamos, muitas vezes sem perceber, em relação a outras pessoas. Não é amor, não é afeto, não é vínculo saudável. É a sensação sufocante de que, se alguém se afastar, ignorar, mudar de comportamento ou simplesmente não corresponder às nossas expectativas, tudo dentro de nós desmorona. É como se a nossa estabilidade interna estivesse sempre nas mãos de alguém que nem sempre sabe o que fazer com ela. A dependência emocional não surge de uma vez. Ela nasce aos poucos, em detalhes quase invisíveis. Você começa ajustando sua personalidade para agradar, cedendo quando não quer ceder, tolerando o que te machuca, aceitando migalhas como se fossem grandes demonstrações de carinho. Com o tempo, esse padrão se torna tão automático que você passa a chamar isso de amor. Mas amor não deveria consumir suas forças. Amar não deveria te arrastar para um estado de ansiedade constante. Viver à espera do comportamento de outra pessoa não é vínculo, é prisão. A dependência emocional é, antes de tudo, uma desconexão consigo mesmo. Quando você entrega sua paz ao outro, você se abandona. Quando você coloca sua autoestima na mão do outro, você se diminui. Quando você precisa que alguém te escolha para acreditar no seu próprio valor, você está sempre à beira do colapso. E nada disso é culpa sua, mas também nada disso é inevitável. Você pode aprender a recuperar a si mesmo, a reconstruir esse eixo interno que deveria ter sido fortalecido muito antes, mas que, por circunstâncias da vida, ficou fragilizado. E essa recuperação começa quando você entende, com toda clareza, que ninguém tem a obrigação de te completar. Isso não é amargura, isso é maturidade emocional. A ideia de que existe uma pessoa capaz de preencher o seu vazio é uma fantasia bonita, porém destrutiva. Porque qualquer vínculo que nasce da carência se transforma em dependência, e toda dependência cobra um preço alto demais, a sua própria liberdade. A verdade é que você só consegue se relacionar de maneira saudável quando está inteiro. E estar inteiro não significa ser perfeito, não errar, não ter medos.
Estar inteiro significa ter consciência de quem você é, do que você merece, do que aceita e do que não aceita. É saber que você pode amar profundamente alguém, mas ainda assim continuar sendo dono das suas decisões, das suas emoções, da sua rota interna. A dependência emocional cria um tipo de medo silencioso, o medo de perder. E quando você tem medo de perder alguém, aceita qualquer coisa para manter essa pessoa. Esse é o ponto exato onde o coração se dobra, a dignidade se torna frágil e você começa a aceitar migalhas como se fossem banquetes. Mas existe algo que ninguém te disse quando você aprendeu a amar errado. Perder quem te causa instabilidade não é uma perda, é libertação. Não é abandono, é espaço. Não é o fim, é a chance de voltar para si mesmo. A autonomia emocional não significa afastar pessoas, mas deixar de precisar delas para existir. Significa entender que a presença de alguém deve ser bônus, não base. Caminhar ao lado é escolha, não necessidade. Compartilhar a vida é leveza, não dependência. Quando você se torna emocionalmente autônomo, você não fica frio, você fica livre. Você pode amar com intensidade, mas sem se apagar. Pode se entregar com sinceridade, mas sem se perder. E talvez isso soe distante agora, especialmente se você passou anos acreditando que sua força estava nos vínculos que mantinha. Talvez você tenha confundido entrega com abandono de si. Talvez tenha chamado de lealdade aquilo que, na verdade, era medo. Talvez tenha confundido persistência com apego. Mas nada disso precisa te acompanhar para sempre. Você pode aprender a se relacionar a partir de outro lugar. De um lugar mais sólido, mais consciente, mais digno. E esse novo lugar começa com um gesto simples: voltar-se para dentro antes de buscar fora. Quando algo te desestabiliza, quando alguém te fere, quando uma situação te tira do eixo, a primeira pergunta não deve ser o que o outro fez, mas o que isso revela sobre como eu me trato. Porque a forma como você reage ao mundo é, inevitavelmente, um reflexo da forma como se enxerga. Pessoas emocionalmente dependentes têm dificuldade de se colocar em primeiro lugar porque acreditam que isso é egoísmo. Mas existe uma diferença gigantesca entre egoísmo e autopreservação. Egoísmo é exigir que o mundo gire ao seu redor. Autopreservação é garantir que sua dignidade não seja sacrificada para que alguém permaneça na sua vida. A autonomia emocional nasce quando você se dá permissão para se proteger, para se priorizar, para se ouvir antes de ceder. Com o tempo, você começa a perceber que as relações mudam quando você muda. Pessoas que antes te manipulavam perdem o poder que tinham. Pessoas que antes te tratavam com descaso são obrigadas a te enxergar de outra forma, ou simplesmente somem, porque já não conseguem mais se aproveitar da sua fragilidade. Pessoas que antes eram pilares emocionais passam a ser apenas companhias, não muletas. E nesse processo, você descobre algo essencial: estar só não é o mesmo que estar abandonado. Às vezes, estar só é a única forma de voltar a se escutar. É no silêncio que você reconhece as próprias necessidades, os próprios limites, os próprios valores. É no silêncio que você encontra a parte de você que entregou demais, que cedeu demais, que acreditou demais em quem não te merecia. A autonomia emocional é o oposto da dependência. A dependência sufoca. A autonomia liberta. A dependência consome. A autonomia fortalece. A dependência te prende. A autonomia te expande. E quando você finalmente experimenta essa expansão, percebe que ser forte emocionalmente não é sobre afastar o mundo, mas sobre não se diminuir para caber nele. É sobre estar presente, inteiro, consciente, sabendo que seu coração é valioso demais para ser tratado como algo descartável. Uma das maiores causas de sofrimento emocional não é a dor em si, mas a resistência que criamos contra aquilo que já aconteceu. A mente humana tem uma tendência quase instintiva de lutar contra o irremediável. Queremos voltar no tempo, corrigir o que não deu certo, mudar as palavras ditas, impedir as atitudes que nos feriram. Mas a realidade é indiferente ao nosso desejo. O que aconteceu, aconteceu. E quanto mais você tenta negar isso, mais preso fica aquilo que justamente precisa superar. A resistência à realidade cria uma batalha silenciosa dentro de você. Uma batalha que nunca pode ser vencida, porque ela é travada contra algo que já está consumado. Você segura com força acontecimentos que já te machucaram, como se insistir em analisar cada detalhe fosse, de alguma forma, mudar o resultado final.
Mas tudo o que essa insistência faz é aprofundar a ferida. É como segurar uma corda que já te cortou as mãos. Quanto mais força você coloca, mais você sangra. Aceitar a realidade não é se conformar, não é desistir, não é aprovar o que aconteceu. Aceitar é apenas reconhecer o fato pelo que ele é, sem adicionar camadas de fantasia, esperança ilusória ou desejos que não se sustentam mais. É olhar para uma porta fechada e dizer: ela realmente se fechou. Agora eu sigo. Esse simples ato de honestidade interna é libertador, porque te tira de um estado de luta constante e te coloca de volta no presente, o único lugar onde você pode realmente agir. A dor só permanece viva quando você insiste em revivê-la. Quando repete o mesmo cenário mental, quando reinterpreta a mesma conversa, quando tenta encontrar explicações que talvez nunca venham. É nesse ciclo que a mente se desgasta, que o coração se cansa e que a vida perde cor. A resistência te prende ao passado, a aceitação te conduz ao movimento. Porque qualquer cura começa quando você para de lutar com aquilo que não pode mais ser mudado. E aqui existe um ponto que poucas pessoas têm coragem de admitir. Muitas vezes, a dor continua porque ela se tornou um lugar familiar. A repetição de pensamentos negativos cria uma falsa sensação de controle. Você sofre, mas sofre dentro de um território conhecido. Abrir mão dessa dor exigiria abrir mão de tudo que você construiu emocionalmente ao redor dela. As justificativas, as culpas, as narrativas, os papéis que você assumiu. A aceitação é difícil porque ela destrói essas bases ilusórias e te obriga a olhar para o agora com mais responsabilidade. Mas é justamente nesse ponto que a sua força emocional cresce. Quando você aceita o fato, sem resistência, nasce dentro de você uma nova energia. Uma energia que antes estava presa tentando mudar o passado e agora pode finalmente ser usada para construir o futuro. A aceitação limpa o terreno. Ela tira entulhos emocionais que você carregou por anos. Ela abre espaço para novas rotas, novas percepções, novas decisões. A vida não pausa enquanto você tenta entender tudo. Ela continua. Os ciclos se encerram com ou sem o seu consentimento. As pessoas vão embora com ou sem as explicações que você gostaria de ouvir. As situações mudam com ou sem a sua aprovação. E quanto mais cedo você se permite enxergar isso, mais cedo começa a construir um caminho emocionalmente saudável. A resistência é uma prisão. A aceitação é a chave. A resistência te prende ao que acabou. A aceitação te liberta para o que pode começar. E quando essa chave gira dentro de você, algo muda profundamente. A dor não desaparece instantaneamente, mas ela se reorganiza. Ela deixa de ser um muro e passa a ser uma porta. Uma porta que te leva para dentro de si mesmo, onde você descobre que a vida não te destruiu, apenas te redirecionou. Que a perda não te diminuiu, apenas te ensinou. Que o fim não te quebrou, apenas revelou partes suas que ainda precisavam ser fortalecidas. Ser forte emocionalmente exige coragem para olhar para a realidade com olhos limpos. Para admitir que determinada pessoa não é quem você imaginou. Que certas palavras não terão volta. Que aquela relação não era como você queria acreditar. Que aquele capítulo realmente terminou. Essa honestidade dói, mas é ela que te cura. Porque a cura não está em reconstruir o que acabou, mas em reconstruir a si mesmo depois do fim. E quando você para de lutar com o passado, sobra energia para viver o presente com mais verdade. Você começa a perceber detalhes que antes ignorava. Começa a enxergar pessoas com mais clareza. Começa a reconhecer suas próprias necessidades. A aceitação te devolve a si mesmo, porque tira o foco de fora e devolve o foco para dentro, para o que você pode fazer agora, para o que você pode transformar agora, para o que você pode escolher agora. Essa postura não te endurece, ela te amadurece. Não te deixa frio, te deixa mais consciente. Não te distancia dos outros, te aproxima de si mesmo. E quando você está mais perto de si, naturalmente toma decisões mais alinhadas com a própria dignidade. Você se respeita mais. Você se protege melhor. Você para de insistir em portas que já se fecharam e passa a caminhar em direção às que realmente foram feitas para você. Aceitar a realidade é o primeiro passo de toda liberdade emocional. Não existe força verdadeira sem essa entrega. Não existe paz interna sem esse reconhecimento.
Não existe reconstrução sem esse início silencioso. E quando você finalmente aprende a aceitar, com dor, mas também com coragem, descobre que a vida não estava te punindo. Estava te preparando. Estava te amadurecendo. Estava te chamando para uma versão de si mesmo que você ainda não conhecia. A versão que não se perde nos finais, mas se fortalece neles. A versão que não se prende ao que falhou, mas se apoia no que ainda pode florescer. Depois que a realidade é aceita, algo novo começa a surgir dentro de você. Não é imediato, não é barulhento, não é como acender um interruptor. É mais parecido com o renascimento de uma chama que quase apagou, mas que insiste em voltar a brilhar. Essa etapa da jornada, reconstruir a si mesmo, é uma das mais importantes, porque é aqui que você aprende que não precisa carregar para sempre as marcas de tudo que viveu. As feridas podem ter deixado cicatrizes, mas cicatrizes não são prisões. Elas são lembranças do que você superou, não daquilo que ainda te domina. Reconstruir-se emocionalmente é um processo silencioso, íntimo e profundamente honesto. É quando você tira as máscaras que criou para sobreviver e começa a se enxergar como realmente é, sem exagerar seus defeitos, sem diminuir suas qualidades, sem continuar acreditando em versões distorcidas de si mesmo que o mundo tentou te empurrar. A dor muitas vezes cria uma percepção injusta, reduzida, cruel. Ela te convence de que você não é suficiente, de que não tem valor, de que merece menos do que deseja. E por causa disso, você acaba repetindo padrões que reforçam essa falsa crença. Mas quando você começa a se reconstruir, rompe esse ciclo. Você percebe que não precisa continuar vivendo como a consequência de algo que te machucou. Você pode, a partir deste ponto, escolher viver como a causa da sua própria transformação. Essa é a chave da força emocional. Não permitir que o que aconteceu determine quem você será. Porque você é muito maior do que os acontecimentos que te feriram. Você é o significado que escolhe dar a eles. Para se reconstruir, você precisa primeiro recuperar sua voz interna. Aquela parte de você que foi silenciada pelas críticas, pelas comparações, pelos julgamentos, pelos abandonos. Essa voz ainda existe. Ela pode ter sido abafada, mas não desapareceu. Ela é a parte de você que sabe que merece amor verdadeiro, respeito, estabilidade, cuidado. É a parte de você que percebe quando algo está errado, mas que você ignorou para não perder alguém. É a parte que te chama de volta quando você se afasta de si mesmo. E essa recuperação acontece aos poucos. Acontece quando você se olha com mais gentileza. Quando reconhece suas qualidades sem medo de parecer arrogante. Quando admite suas falhas sem se destruir por elas. Quando entende que crescer não é sobre ser perfeito, mas sobre não se abandonar mais. A reconstrução emocional exige um compromisso consigo mesmo, o compromisso de não repetir histórias que te machucam, o compromisso de não buscar em outras pessoas aquilo que você precisa aprender a dar a si mesmo, o compromisso de não aceitar menos do que você vale para preencher um vazio momentâneo, o compromisso de não implorar por respeito, atenção, afeto ou reciprocidade, porque aquilo que precisa ser mendigado nunca será genuíno. E aqui surge um ponto poderoso. Para se reconstruir, você não precisa se transformar em outra pessoa. Você precisa se tornar mais você. Mais consciente das próprias necessidades. Mais firme nos próprios limites. Mais conectado à própria essência. Mais leal ao próprio coração. A dor tenta te convencer de que você precisa se endurecer para não sofrer mais. Mas a verdadeira força não nasce da dureza, nasce da compreensão. Você não precisa ser frio, precisa ser inteiro. Não precisa afastar todos, precisa escolher melhor quem aproxima. Não precisa viver desconfiado, precisa aprender a confiar em si. E confiar em si é uma das maiores vitórias de quem decide se reconstruir. Quando você começa a se escutar, percebe que muitas das respostas que buscou no mundo estavam dentro de você o tempo todo. O problema é que você desacreditou da própria voz por tanto tempo que ela se tornou frágil. Mas agora ela volta a ganhar força. Ela volta a ser sua referência. Ela volta a te guiar, com calma, firmeza e sabedoria. Essa reconstrução também envolve revisitar sua história. Não para sofrer de novo, mas para reinterpretá-la com maturidade. Existem acontecimentos que você carregou como prova de fraqueza,
quando na verdade eram sinais de resiliência. Existem relacionamentos que você enxergou como fracasso, quando na verdade foram treinamentos para o amor próprio que você está desenvolvendo agora. Existem quedas que você tomou achando que eram o fim, quando eram apenas desvios necessários para te livrar de caminhos que não te pertenciam. Você não muda o passado, mas pode mudar o papel que ele ocupa dentro de você. O passado não é sentença. O passado é material. É tijolo. É solo fértil para a construção da sua força. E ao perceber isso, você deixa de se identificar com a dor e começa a se identificar com quem você está se tornando. Aquele que sofreu deixa de ser a personagem principal. Aquele que está crescendo passa a assumir o lugar central. O protagonista da sua vida não é o que te feriu, é o que você decide fazer com aquilo. Reconstruir-se emocionalmente é também aprender a dizer basta. Basta repetir padrões antigos. Basta aceitar pouco. Basta acreditar em histórias que diminuem sua luz. Basta se ver pelos olhos de quem não soube valorizar o que você tem de melhor. Esse basta não é explosão, não é drama, não é raiva. É consciência. É maturidade. É o momento em que você finalmente percebe que a vida só vai mudar quando você parar de se trair. E no instante em que você toma essa decisão silenciosa, algo profundo acontece. Você volta para casa. A casa que sempre foi você. A casa que ficou esquecida enquanto você tentava caber em lugares que não te abrigavam. A casa que te acolhe quando ninguém mais acolhe. A casa que te lembra quem você é de verdade. Reconstruir-se não é o fim da dor, mas é o começo da liberdade. É o processo no qual você ergue, peça por peça, a versão mais forte, mais consciente e mais centrada de si mesmo. Uma versão que o passado não controla, que as perdas não definem, que as opiniões alheias não guiam. Uma versão que sabe que o coração pode ter sido ferido, mas não foi destruído. Chegamos ao ponto final desta jornada, mas não ao fim do seu processo. A força emocional não é um destino, é uma construção contínua. Ela nasce na decisão de não se abandonar e cresce cada vez que você escolhe respeitar aquilo que sente, aquilo que precisa, aquilo que merece. E é nesse momento, agora, que você começa a perceber algo essencial. Você não é mais a mesma pessoa que iniciou este caminho. Há algo diferente em você. Algo mais firme, mais lúcido, mais desperto. A força emocional é silenciosa. Ela não pede aplausos, não precisa provar nada, não grita, não se exibe. A verdadeira força se revela nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Ela aparece quando você decide não responder no calor da emoção. Quando escolhe o silêncio em vez de entrar em guerras inúteis. Quando coloca limites claros sem precisar implorar por respeito. Quando não aceita migalhas emocionais só para não ficar só. Ser forte emocionalmente é saber que você não controla o que os outros fazem, mas controla o que você permite. É entender que você não pode impedir que alguém vá embora, mas pode impedir que essa partida destrua sua identidade. É aceitar que vai sentir dor, mas não vai ser governado por ela. Vai sentir saudade, mas não vai se curvar para recuperar quem não te merece. Vai sentir medo, mas não vai deixar que o medo decida o seu caminho. E é aqui que o estoicismo mostra sua maior beleza. Ele nos ensina que tudo o que acontece é neutro até que nossa mente dê significado. A rejeição só vira tragédia quando você decide interpretá-la assim. O fim de um relacionamento só vira fracasso quando você escolhe acreditar nisso. O silêncio de alguém só se torna prova de desamor quando você transforma esse silêncio em narrativa. A força emocional nasce quando você retoma esse poder, o poder de decidir o que algo significa para você. A dor vai continuar existindo, porque ela faz parte da vida. Mas você não será mais a mesma pessoa diante dela. Antes, você se quebrava. Agora, você se realinha. Antes, você se culpava. Agora, você se compreende. Antes, você insistia em lugares que não te cuidavam. Agora, você escolhe lugares que te tratam como alguém que importa. Antes, você buscava fora respostas que já estavam dentro. Agora, você se escuta, e essa simples mudança muda tudo. Quando você se torna emocionalmente forte, o mundo não fica mais leve, mas você fica mais preparado. As tempestades continuam existindo, mas você aprende a caminhar debaixo da chuva com firmeza.
As pessoas continuam falhando, mas você já não desmorona com isso. As perdas continuam doendo, mas você não deixa que elas arranquem suas raízes. Você permanece. Você se sustenta. Você se protege. E, talvez pela primeira vez, você descobre que força emocional não é sobre endurecer o coração, mas sobre limpá-lo daquilo que não te pertence. Não é sobre fechar portas, mas sobre abrir apenas as que te levam para perto de si mesmo. Não é sobre se tornar intocável, mas sobre se tornar consciente do seu próprio valor. A sua nova força nasce do entendimento de que você não precisa de validação para existir. Você não precisa se encolher para ser aceito. Você é suficiente. Você é capaz de reconstruir qualquer parte de si que tenha sido ferida. E esse é o tipo de força que ninguém consegue tirar. Nem o passado, nem a rejeição, nem o silêncio de alguém, nem a opinião alheia. Força emocional é liberdade. É a capacidade de caminhar carregando apenas o que te fortalece. É soltar o que pesa, liberar o que prende, encerrar o que dói, escolher o que te eleva. É decidir que não vai mais viver como refém de emoções que você nunca parou para questionar. É assumir o papel de protagonista da própria história, não como alguém perfeito, mas como alguém consciente. E agora, depois de tudo que você percorreu até aqui, quero que você perceba algo importante. Este vídeo não foi apenas uma explicação. Foi um espelho. Cada palavra foi um convite para você se enxergar de forma mais justa. Cada reflexão foi uma oportunidade para você recuperar partes suas que estavam esquecidas. Cada lição foi uma porta. E você escolheu atravessá-las. Isso já demonstra a força que existe dentro de você. A partir daqui, o mundo não será o mesmo, porque você não é mais o mesmo. Você não vai mais aceitar migalhas. Você não vai mais implorar por presença. Você não vai mais tentar se encaixar onde não cabe. Você não vai mais acreditar em narrativas que te diminuem. Você não vai mais se abandonar para manter alguém por perto. Você vai se escolher. E toda vez que se escolher, vai fortalecer a própria história. E agora, para selar este novo capítulo, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal, porque isso mostra ao YouTube que este tipo de conteúdo transforma vidas, e ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam reencontrar a própria força. E deixe aqui nos comentários uma frase que represente a sua nova fase. Pode ser algo como: a partir de hoje, eu volto para mim. Ou, eu escolho a minha força. Ou simplesmente, renascimento. Escreva o que seu coração sentir. Esse comentário é o símbolo do seu compromisso com a sua própria evolução. Você não está renascendo amanhã. Você está renascendo agora.